Olá, amigos. Estamos lançando o último programa do ano de 2024, a última lição, a 13ª lição desse último trimestre. Queremos aproveitar esse momento para agradecer por toda a cooperação que tivemos ao longo desse ano. Agradecer a Deus por ter nos acompanhado, nos abençoado, felizmente, e queremos também agradecer a toda a equipe que trabalhou conosco esse tempo todo aqui. Em um ano que nós estamos juntos e já formamos quase uma família aqui. E quero muito agradecer todo o empenho dessa equipe que sempre trabalhou para que esse programa pudesse chegar a um nível que fosse bem aceito pelos seus espectadores. E é a oportunidade também, como estamos chegando no final do ano, de desejar que o próximo ano, 2025, seja um ano ainda melhor do que 2024. Nós sabemos que as coisas têm a tendência de não melhorar, não é verdade? Mas o povo de Deus espera sempre em Deus. E por conta disso, não há como reclamar, porque as providências de Deus são sempre as melhores para o seu povo. E nesse sentido, quero desejar a todos um felicíssimo 2025, com todas as expectativas, esperanças, com muita saúde, porque essas são as bênçãos, mas principalmente que nós tenhamos alcançado ao longo desse 2024 conhecimento para que em 2025 pratiquemos ainda mais justiça, misericórdia e humildade, que são as 3 palavras-chave no reino de Deus. Nesse último Descomplicando, é bom não esquecer, né? Temos um novo trimestre, a partir de janeiro. Os irmãos terão que ter sua lição da escola sabatina, não esqueçam de comprar suas lições, e os professores, lições com um comentário de Ellen White. E os alunos também. É salutar que os alunos tenham esse material, porque isso enriquece. Lembrem que uma sala de aula, ela só é importante se tiver 2 coisas acontecendo: bons professores e um grupo de alunos excelentes. Então, todo esse material é muito importante e necessário que esteja na mira de todos. Segundo pedido para esse final de ano é que não deixem de dar o seu like, porque a plataforma precisa entender que esse programa é um programa desejado e ela vai colocar isso à disposição de mais pessoas imediatamente. Então não esqueça de dar o seu like, nós vamos insistir, porque um dos objetivos nossos aqui é alcançar pessoas que nunca ouviram falar sobre quem é Deus. Esse trimestre todo nós passamos estudando sobre quem é Deus, e pessoas não sabem, então é importante que saibam. E esse ato de apertar no like pode ser que facilite isto. A terceira coisa é que estão em todas as lições, no chat que é colocado para interação entre quem faz o programa e as pessoas que assistem, há perguntas do tipo: como é que eu acesso esse material? Como é que eu posso ter acesso direto a esses vídeos? É o QR Code que aparece no início desse vídeo. É só mirar a lente do seu celular para o QR Code, que ele vai lhe jogar no grupo do WhatsApp que recebe todo esse material. Recebe tanto o vídeo como o esquema que é jogado aqui. Então, nesta última lição, a 13ª, encerrando o livro de João, os autores encerram de forma espetacular o epílogo, conhecendo Jesus e a sua palavra. Caros professores, nós estamos agora no fechamento do livro de João. Olha que figura os diagramadores da casa publicadora colocaram para nós. Vejam bem aqui os detalhes.
a palavra de Deus, que é, na verdade, o que nos dá a conhecer Jesus. Por conta disso, esse conhecimento, não é, que vem através do Espírito, aqui a chama do Espírito na cabeça de quem se preocupa em estudar, esse conhecimento faz com que o óculos das tradições humanas seja retirado e jogado fora. Vejam que este óculos aqui é o mesmo óculos que está na lição 2, que, por um lado, Jesus veio e quebra essa lente, que é a lente da tradição, que não nos esclarece absolutamente nada. Portanto, você tem aqui essa figura 2 que iniciou o estudo da lição, com o óculos que estava aqui, do óculos das tradições, agora sendo completamente retirado na última lição, e a chama do Santo Espírito iluminando a mente das pessoas, portanto, abrindo os olhos totalmente para entender quem é Deus, porque esse foi o objetivo desse trimestre, entender Deus. O verso para memorizar: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39 é uma reprimenda de Jesus. Vocês examinam as Escrituras, que é essa coisa que está aqui, mas vocês examinam com o óculos das tradições, mas esse óculos não serve não, porque as Escrituras, agora aqui nessa figura, testificam dele, testificam de Deus, e ela precisa ser aberta, porque senão esse óculos não pode ser retirado. Então, com essa, digamos, premissa inicial, podemos ir para a premissa secundária, que é: o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, ou aos profetas. Ao passo que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, está em Amós 3:7, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre. É o outro texto, Deuteronômio 29:29. Deus nos tem dado essas coisas, e sua bênção acompanhará o estudo reverente das Escrituras proféticas, apoiado pela oração, ou de oração. Essa premissa, que eu estou aqui chamando de a premissa 2, ela é muito esclarecedora. Não há nenhum segredo que o homem precise saber que já não tenha sido desvelado por Deus através dos profetas. O que não está desvelado, o próprio texto está dizendo, pertence a Deus. Mas o que está revelado, isso pertence aos nossos filhos e a nós. Meus caros, não estudar a Bíblia é simplesmente não levar em conta toda a sabedoria de Deus que está revelada para nós. Não se trata de fanatismo, se trata de inteligência e de lógica de vida. Eu preciso saber da verdade. Essa é a pergunta mais fundamental que qualquer pessoa precisa responder. E aonde é que isso está, se não nas Escrituras? Nós já estudamos em lições passadas que a verdade essencial é Deus. E as Escrituras falam exatamente dessa verdade essencial. Qual é a lógica que nós temos que abordar para o epílogo do livro de João? Jesus, longânimo e paciente. Olha só aqui, caros professores, por que Jesus no epílogo é longânimo e paciente? Ele passa 3 anos com os discípulos ensinando, e não só isso, ensinando a multidão que sempre estava em volta. Mesmo os discípulos muito próximos de Jesus continuavam, nós vamos ver aqui na lição, a ter a noção da tradição. Qual é a tradição? Um Messias guerreiro, um Messias com
visão política e que iria libertar o povo de Israel do jugo romano. Essa era a visão. Mesmo Jesus estando com eles, ensinando, mostrando, dando todas as indicações de que o reino dele não era esse reino temporal, eles continuavam pensando assim. E ele, depois da ressurreição, usando dessa característica, né, dessa virtude, que é a longanimidade e a paciência, ele promove uma reunião na Galileia. Nós vamos estudar sobre isso, o que aconteceu lá. Faz novamente a separação entre luz e trevas e diz que nós devemos permanecer no conhecimento que ele veio trazer para nós. Esse é o assunto. O livro vai fechar com essa lógica. Jesus, longânimo e paciente. Vamos ao estudo. Professores, o auxiliar. É só para lembrá-los que é necessário olhar para esse auxiliar. Então vamos ao estudo da lição. Quando Jesus encontra Maria, os irmãos estão lembrados? E ele diz Maria, e Maria então reconhece o mestre pela voz. Ele diz para Maria, vai e avisa os discípulos que você se encontrou comigo. E diz que eles devem ir para a Galileia. Os irmãos estão lembrados do mapa que eu mostrei aqui umas 2 vezes, o mapa da região toda da Palestina? Ao sul estava a Judéia e ao norte estava a Galileia. A morte de Jesus ocorre ao sul, que foi em Jerusalém, no território da Judéia. Agora ele ressuscita e vai para a Galileia. Nós vamos tentar ver o que isso significou. Olha só, Jesus retira os discípulos daquele ambiente onde a tradição continuava imperando de que o Messias era um Messias guerreiro, e os discípulos com essa ideia na cabeça achavam que a morte de Jesus tinha encerrado a possibilidade do Messias guerreiro, mas a ressurreição de Jesus matava definitivamente esse raciocínio de que politicamente Israel seria resgatado e se tornaria a nação número 1 do mundo. A ressurreição de Jesus tirou toda essa esperança deles. E nós vamos ver como que isso estava ocorrendo na mente deles nessa reunião da Galileia. Olha só, os discípulos, embora estivessem por 3 anos convivido com Jesus, as tradições bloquearam o preparo para a crucifixão e ressurreição, a despeito de Jesus ter lhes avisado sobre o que aconteceria. Eles continuavam esperando a conquista temporal messiânica. Então, por isso, Jesus retira os discípulos do ambiente onde essa história estava cristalizada, leva para Galileia, e lá na Galileia o que aconteceu? Pedro e os demais discípulos obedeceram a instrução de Jesus e foram para a Galileia. Mas o que aconteceu? Por estarem incertos quanto ao futuro, como seguidores de Cristo, Pedro parece querer voltar à antiga vida. Busca conforto na atividade que era familiar. Os irmãos que estudaram a lição sabem o que aconteceu. Pedro chegou a Galileia, ficava próximo ao mar, né? O mar da Galileia, o mar de Genezaré. E ele então estava acostumado. Pedro vivia da pesca. Já que as esperanças deles haviam fenecido, porque Jesus havia morrido, mas agora ressurreto, eles sabiam que o reino terrestre não aconteceria. Pedro então diz, olha, o jeito é voltar para a atividade que nós conhecemos, que isso é que vai nos dar segurança. E diz, eu vou pescar. E os outros discípulos disseram, então nós vamos juntos. Mas o que aconteceu? Eles não conseguiram pescar nada. Vejam bem isso aqui. Pela manhã, um estranho pede um obséquio, algo para comer. Ora, vejam aqui a estratégia de Jesus.
Vou abrir um parênteses aqui para nós entendermos melhor isso. Ao ressuscitar, Jesus vem com o corpo glorioso, que é muito diferente do corpo decadente produzido pelo pecado. Os discípulos não reconheceram fisicamente Jesus, nem Maria reconheceu, ela reconheceu pelo caráter, pela voz. E os discípulos também. Na manhã em que eles passaram a noite, né? Passaram a noite tentando pescar, e na manhã seguinte, um estranho aparece na praia. E o estranho faz uma pergunta, pede um obséquio. Vejam o caráter de Jesus, que era o mesmo, embora ele tivesse agora um corpo um pouquinho diferente. Jesus pede o mesmo obséquio para quem? Para a mulher no poço, não é? Essa é uma estratégia importante, irmãos. Pensem nisso. Você tem alguém que está muito reticente? Os discípulos estavam nessa situação. Eles estavam sem muita esperança. Quando você tem isso, você tem uma resistência. A melhor maneira de quebrar isto é pedindo um obséquio. Essa estratégia nós precisamos entender e aprender. Agora Jesus pede um obséquio. E qual era o obséquio? Ele pede algo para comer. O que disseram os discípulos? Disseram que não tinham como comer. Por quê? Fracassaram na pesca noturna. E o estranho disse para eles o seguinte: joguem novamente a rede agora do lado direito do barco. Aliás, eu virei para a esquerda aqui, lado direito. Esquerda e direita na Bíblia são posições muito sérias. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque nós estamos num mundo que é bipolarizado, esquerda e direita, não é verdade? Direita e esquerda na Bíblia são coisas muito sérias. Direita sempre está voltado para o reino de Deus. Jesus está à direita do Pai. Em Mateus 25, ele separa dois grupos, os da esquerda e os da direita. Os da esquerda são os rebeldes, o da direita é o grupo bendito do meu Pai. E aqui agora ele está mandando que joguem para o lado direito. Eu estou indo para o esquerdo aqui, mas é para o lado direito do barco. E o que aconteceu ao fazerem isto? A rede ficou pesada. O texto do capítulo final do livro de João dá exatamente a quantidade de peixes que foi pescada naquele momento. Eles passaram a noite inteira sem pescar absolutamente nada. O estranho dá uma ordem, eles obedecem e pescam 153 peixes grandes. Os irmãos já pensaram o que é isso? Eu não sei se eu estou falando para algum pescador, mas eu imagino que uma rede com 153 peixes grandes é uma coisa muito pesada, não é? Quando eles estão nesse esforço, João, aquele discípulo que recostava a cabeça no peito de Jesus, reconhece a voz de Jesus e diz para Pedro: é o Senhor. Pedro leva um susto. Os irmãos devem ter lido isso na lição. Ele estava sem roupas, né? Pescador devia estar só com alguma vestimenta da cintura para baixo e da cintura para cima estava desnudo. Ele imediatamente põe uma capa e se joga na água e nada em direção à praia, que estavam próximos da praia. Agora aqui tem uma coisa muito interessante que eu quero chamar a sua atenção particularmente. Vejam bem, João reconhece o Senhor e Jesus faz uma coisa interessante. Jesus acendera fogo e, tomando peixes, os assou, preparando um de jejum. Olha só, o próprio Jesus fez isso, acendeu um fogo, mandou pescar, dos peixes que pescaram, ele próprio assa os peixes e distribui
O texto diz que ele distribui pão e peixe, o mesmo tipo de alimento que ele distribuíra para aqueles 5.000 naquela ocasião em que ele multiplicou o alimento, lembram? Ele agora assa os peixes, o pão eu não sei de onde que veio, se ele recebeu de alguém ou se aquilo era um milagre feito por ele. A verdade é que o texto diz que ele distribuiu pão e peixe assado com o fogo que ele próprio, Jesus, fizera. O que isso significa? Os autores da lição chamam a atenção que, mesmo ressurreto, Jesus demonstrou com esse ato proximidade e comunhão. Irmãos, isso é muito importante para nós, porque às vezes nós pensamos que Jesus agora está no céu, está longe, ele está lá no santuário, não tem nada a ver conosco. Não é verdade. Ele está unido conosco, tanto na questão da humanidade como no interesse. Cuida pessoalmente de cada um de nós. Se você está passando alguma dificuldade, entenda que dificuldades na Bíblia querem dizer aulas de disciplina, querem dizer processo de lixamento no sentido de polir o caráter de alguém. Se alguma coisa está lhe faltando, que você está sentindo alguma dificuldade, ajoelhe e pergunte: Senhor, eu sei que o Senhor tem esse caráter aqui, está próximo e tem comunhão conosco. Então me mostre, me faça ver o processo de educação pelo qual estou passando. Muito importante isso que nós estamos vendo. Ali Jesus restaura e confirma Pedro, porque enquanto eles estavam ali naquele de jejum, os irmãos lembram, Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, você me ama? E a resposta é: Senhor, tu sabes que eu te amo. Em seguida Jesus afirma: então, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus faz essa pergunta 3 vezes. Olha o que diz o texto aqui. Em cada uma das vezes ele pergunta se Pedro o amava. E a cada resposta de Pedro, ele instrui: apacenta as ovelhas. Essa ação de Jesus, perguntando 3 vezes a Pedro, corresponde que Jesus estava aceitando Pedro, apesar das 3 ocasiões em que Pedro negava Jesus. Ele confirma de volta 3 vezes Pedro, fazendo essas perguntas e confirmando Pedro como líder espiritual daquele grupo que iria ficar. Então Jesus reafirma o chamado de todos os discípulos naquele de jejum, lembra-lhes a missão que eles teriam que desenvolver, que não era uma missão temporal, era uma missão espiritual. E eu volto aqui a informar que a palavra espiritual que quer dizer mudança de qualidade mental. O reino ou atividades materiais significam coisas. Atividades espirituais significam ideias, raciocínio, mudança mental. Então a missão que eles tinham era uma missão espiritual. Eles teriam que ser pescadores de homens. E aquele milagre que ocorreu ali, jogando a rede do lado direito do barco e pegando 153 grandes peixes, uma pescaria mais do que bem-sucedida, significava que eles, como pescadores de homens, teriam sucesso tal qual tiveram como pescadores de peixes. Então, a missão dos discípulos no reino de Deus é serviço, comunhão, confiança na provisão de Deus. Essas 3 ações, serviço, comunhão e confiança na provisão de Deus, estão diretamente relacionadas com aquelas 3 palavras que nós batemos aqui muitas vezes: serviço,
justiça. Todo serviço pressupõe justiça. Comunhão pressupõe misericórdia. Confiança na provisão de Deus significa humildade. Então nós estamos falando aqui da mesma coisa, apenas usando outras palavras. A missão nossa, porque nós somos a continuação da missão dada aos discípulos, é exatamente essa: serviço ou justiça, comunhão ou misericórdia, confiança na provisão de Deus ou humildade. Muito bem. Então, após a restauração de Pedro e o voto de confiança concedido a Pedro, que era o cuidar das ovelhas, Jesus previu a morte de Pedro. E Pedro percebeu que João, que era o mais jovem dos apóstolos, estava ali vendo tudo aquilo, ouvindo Jesus previra a morte de Pedro. Pedro pergunta se João passaria pelos mesmos sofrimentos que ele. E aqui vem um ensinamento que é importantíssimo para nós. Vejam como é que Jesus responde. Jesus responde de uma forma enfática a Pedro. E a questão é: por que Jesus fez isso? Tem duas coisas aqui que nós precisamos observar. Jesus estava dizendo para ele: Pedro, se eu quero que João permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. A resposta objetiva, ou objetivava, corrigir Pedro e realinhar o foco. Pedro, ao se preocupar com a vida dos outros, estava saindo do foco que era o seu próprio foco. E os autores da lição agora vão mostrar como essa correção ocorreu. Algumas lições importantes. Foco na missão. Prestem atenção aqui, porque a resposta de Jesus enfecha algumas ideias importantes para nós. Jesus lembrou a Pedro que ele devia se concentrar em seu próprio chamado e na sua própria caminhada com Cristo. Cada discípulo tem um propósito individual. Ninguém deve se distrair com preocupações desnecessárias. Não era necessário que Pedro soubesse a forma como João iria morrer. Não é verdade? Ou seja, cada um de nós tem um propósito dado por Deus. O meu não é igual ao seu. Portanto, eu tenho que me centrar a minha atenção, o meu foco no meu objetivo, no meu propósito, na minha missão, exatamente. E não na missão dos outros. Essa é a primeira lição objetiva dessa resposta de Jesus. Se eu quero que ele fique aí até que eu venha, que te importa isto? Segue-me tu. Ou seja, foca no que eu estou pedindo para você. O que Jesus pediu para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas, não é isso? E não se preocupa com João. Essa é a primeira lição. Veja se na sua igreja, meu caro professor, pessoas não estão se preocupando com algo desnecessário. E muitas vezes nós fazemos isso. Segunda lição aqui é a soberania de Deus sobre o futuro. Jesus estava sublinhando que o destino de João, ou o destino de qualquer um de nós, estava sob o controle de Deus. A vontade de Cristo para João não era algo que Pedro precisasse entender ou controlar. Deus decide a singularidade de cada chamado. Muito importante isso. Se não fosse tão importante isso, o Espírito Santo não distribuiria os dons que distribui, da forma como distribui, não é verdade? Então, eu preciso saber que dom eu recebi, eu preciso desenvolver esse dom e não me importar com a missão do outro. Esse não me importar é o seguinte: eu não vou focar a minha atenção no desenvolvimento da missão do outro, eu vou focar na minha missão. O outro focará na dele.
nós dois juntos faremos mais do que cada um de nós separados. Então, vejam que lição importante está aqui. E a terceira coisa é a urgência do discipulado pessoal. Ser sua própria... A prioridade de Pedro para cada discípulo deve ser sua própria fidelidade e obediência no discipulado. Entendem isso? Ou seja, o que Jesus estava pedindo para Pedro: Pedro, foca no teu discipulado. Seja você um grande discípulo. Foque na sua capacidade de aprender. Por quê? Segue-me tu. Isto é um chamado pessoal. E um chamado direto. Cada um deve andar segundo a sua vocação, confiando que Deus guiará os outros. Olha aqui, meus caros. Quero chamar sua atenção para uma coisa. Professores, nós temos uma equipe aqui trabalhando nesse exato momento para gravar esse episódio que nós estamos fazendo. Eu tenho aqui 2 pessoas que estão próximos a mim, cuidando de aspectos que eu não preciso me preocupar com eles, porque não são a minha missão. A minha missão aqui é me concentrar no que eu tenho que fazer aqui, nesse momento, e não cuidar do aspecto que os outros estão fazendo. Só que eu sozinho não consigo fazer. Eu tenho que ter excelência no que eu estou fazendo, e as pessoas que estão auxiliando aqui terão que ter excelência no que estão fazendo. Juntas essas excelências dão o programa. Então, essa é a questão que está aqui. Nós temos que focar naquilo que temos recebido de Jesus como ordem, como missão. E isso se somará às missões que foram dadas para outras pessoas. Então, eu não preciso me preocupar com os demais. Por quê? Porque a urgência do discipulado pessoal significa que Deus cuidará de cada processo de desenvolvimento individualmente. Essa é a questão que está aqui. Por isso essa resposta tão enfática de Jesus a Pedro. Muito bem. Ao ressuscitar, como nós vimos ali no momento em que eu mostrei a lógica da lição, Jesus usa a sua longanimidade, sua benignidade, sua capacidade de ser paciente para retirar dos discípulos toda a tradição que estava diante dos olhos deles. E João agora no epílogo se preocupa em mostrar como Jesus gastou um tempo. Jesus ainda ficou 40 dias trabalhando com os discípulos para tirar de uma vez por todas aquele óculos das tradições. Mas Jesus também teve uma missão, segundo Ellen White. Nesses 40 dias ele tentou fazer com que os sacerdotes e aqueles líderes judaicos entendessem a missão messiânica de Jesus. Ele gasta mais 40 dias tentando isso. Com os discípulos ele teve sucesso, mas com a liderança judaica não teve sucesso. Da mesma forma como ele não teve sucesso com Pilatos. Os judeus alcançaram um ponto de não retorno. E assim estão. Como nação. Como pessoa, cada um se posta como entende. Mas como nação, eles alcançaram um ponto de não retorno. E agora nós estamos na igreja cristã. Vamos ver aqui algumas coisas que Jesus fez para esclarecer, de uma vez por todas, o messianato dele. No Evangelho de João, a luz e as trevas têm significados profundos e simbólicos que representam realidades espirituais. Luz simboliza a presença de Deus, a verdade, a vida, o conhecimento divino.
Em outras ocasiões eu tenho dito que luz é o sistema de Deus, que é o sistema de cooperação. E nós vimos que o relacionamento no reino de Deus é a coisa mais importante que há. Não é isso? Trevas é exatamente o oposto disso. Representa o pecado, a ignorância espiritual, separação de Deus. Não há relacionamento com Deus e nem com o próximo. Isso são trevas. E Jesus então gasta um tempo explicando isso. No início do Evangelho, João afirma que Jesus é a luz que ilumina a todos. Ele veio mostrar como é que o sistema de Deus funciona. Jesus é a revelação de Deus ao mundo. A luz de Cristo traz vida e expõe a verdade, convidando os seres humanos a viverem de acordo com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Miqueias capítulo 6, verso 8. A ti, ó homem, é dito o que é bom, que ames a justiça, que faças a misericórdia e andes humildemente diante do teu Deus. Então, o que Jesus veio fazer? Ele veio como luz que expõe a verdade, convidando os seres humanos a viverem de acordo com a vontade de Deus. A dualidade entre luz e trevas permeia o Evangelho de João, enfatizando a escolha de cada pessoa. Ou seja, diante dessa exposição luminosa de Jesus, as pessoas tomam posições. E o Evangelho de João mostra essa dualidade. Mostra os líderes se posicionando, mostra os discípulos se posicionando, mas mostra Nicodemos se posicionando, que era um dos líderes, mostra a mulher no poço se posicionando diante da luz. E os autores da lição chamam a atenção para lições dessa dualidade que precisam ser vistas. Por exemplo, algumas pessoas estão determinadas a manter suas opiniões erradas, independentemente de quantas evidências contrárias vejam. Já viram pessoas assim? Na sua classe, professor, tente ver se existem alunos que têm uma certa resistência, mesmo que se apresentem todas as evidências, ele não cede. E tente explicar o que aconteceu, por exemplo, com Pilatos nessa situação. Alerte os seus alunos em relação a isso. A segunda coisa é que essas pessoas que defendem determinadas posições, elas se cercam sempre de outras pessoas que concordam com elas, para reforçar seus equívocos. Elas leem as Escrituras para ratificar seus pontos de vista. Aqui está um erro fantástico. Infelizmente eu conheço uma pessoa assim, que lê a Bíblia para ratificar os seus pontos de vista. Nós temos que ler a Bíblia para tirar os nossos erros, para tirar o óculos dessas tradições, para que nós possamos enxergar. Uma coisa que nós precisamos entender agora. Jesus gasta 40 dias tentando tirar toda dúvida e tenta lecionar para os discípulos, tentando tirar o óculos das tradições. Então é importante que nós não estejamos arraigados às tradições. Os líderes judaicos estavam tão cegos pelo seu egocentrismo e pelo seu preconceito que odiaram a Jesus. É estranho que afirmassem amar ao Pai e odiassem ao Filho. É um paradoxo isso, não é? Como que podem dizer conhecer a Deus? E, aliás, numa das ocasiões de embate entre Jesus e esses líderes, eles disseram: quem é você? Nós sabemos de quem nós viemos, nós somos filhos de Abraão. Nós temos como nosso profeta Moisés. E Jesus então vira para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, e se vocês seguissem Moisés, vocês saberiam que eles falaram de mim e estariam seguindo aquilo que eu estou instruindo. Ele era muito enfático muitas vezes.
E então, nesse sentido, ocorre a hipocrisia. Em João 8,42, Jesus está mostrando essa hipocrisia. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. A tradição cegou de uma forma tal os líderes judaicos que eles não conseguiam enxergar em Jesus o Messias. Meus caros, é possível que nós adventistas tenhamos esse comportamento. Estejamos na igreja, abrimos a Bíblia, abrimos a exegese que Ellen White trouxe, explicando determinados trechos. Eu vou citar um exemplo do que eu estou falando. Já faz algum tempo que eu não uso carne vermelha na minha dieta. Estou aqui com quase 40 anos sem comer carne vermelha. E outro dia eu estava conversando com umas pessoas, dizendo que eu não como carne vermelha. E a pessoa então puxa um trecho do Espírito de Profecia de Ellen White, mostrando para mim que Deus iria indicar o momento em que as pessoas deveriam deixar de comer carne. Por enquanto ele não tinha dito nada. E ainda reforçou esse argumento, dizendo que os sacerdotes, quando faziam o sacrifício no antigo santuário, comiam carne. O que você pode fazer com uma pessoa que reforça o seu erro, buscando na Bíblia argumentos para reforço do seu erro? Complicado isso, não é verdade? Mas acontece. Então, essa questão é uma questão que precisa ser entendida, e Jesus gastou 40 dias para que removesse da frente dos discípulos e, portanto, da nossa frente, o óculos das tradições. Essa questão da dieta, irmãos, é uma tradição que vem com os pais. Os pais ensinam os filhos a comerem o que comem. E nós precisamos entender isso. Eu, quando li sobre essa questão da dieta, eu tinha aí uns 20 anos e imediatamente larguei tudo. Essa precisa ser a nossa atitude, crer e agir e se posicionar e não buscar argumentos para continuar no status quo, na tradição, porque senão o óculos não é retirado. A segunda porção dessa questão do cotejo entre luz e trevas é que João pretende levar os judeus ao conhecimento de cima. Porque o óculos das tradições é o conhecimento de baixo. E na lição que vocês leram, está lá conhecimento de cima e conhecimento de baixo, não é isso? Então vejam bem, olha, o conhecimento de baixo vem sempre buscar provas. Vejam isso comigo aqui. Enquanto o conhecimento do alto busca a visão bíblica de mundo. Olha só, meus caros, a visão humana, no caso do conhecimento do alto, estará sempre sujeita à palavra de Deus e não ao conhecimento humano. Novamente eu vou dar um exemplo aqui. Eu conversava com uma pessoa que estava um pouco doente e o médico que ela consultara havia dito que ela deveria comer carne, porque ela estava precisando, naquele instante, de comer esse tipo de alimento. Eu disse, mas olha, Ellen White tem outro conceito sobre isso. Dá uma olhada lá. E a pessoa virou para mim, não, eu vou seguir o que o médico está dizendo para mim agora. Ou seja, essa pessoa está na igreja, mas a tradição cegou a vista dessa pessoa. Vejam bem aqui, o conhecimento de cima não busca somente a guarda da lei, busca também a fé em Jesus. Ou seja, o conhecimento de cima vai me levar a crer que Jesus é o Messias. E por fim, o conhecimento de cima necessariamente traz a reforma e o refinamento à medida em que cada um de nós recebe a luz
É muito importante isso que a gente está vendo aqui. Já viram pessoas que só acreditam se, por exemplo, o arqueólogo for lá no sítio arqueológico e desenterrar alguma prova de que o que a Bíblia está dizendo é verdade, eu preciso daquela prova, senão eu não creio? Essa questão está aqui. O conhecimento de cima não precisa buscar provas. Ele simplesmente é aceito por fé. Mas fé em quê? Nas evidências. E finalmente nós estamos chegando no final de um trimestre com uma lição sobre o livro de João, onde João tenta mostrar a messianidade para quem é judeu, no caso, para nós, não é? Nós somos descendentes judaicos, não é isso? Ellen White diz que nós somos continuação do judaísmo. Só que a igreja cristã tem judeus e tem gentios. Se nós somos essa continuidade, se João tenta provar o Messias para judeus, ele está tentando provar o Messias para nós. Então, essa questão é muito importante. A fé não precisa de provas físicas, precisa de evidências espirituais. Os irmãos estão entendendo? Espiritual quer dizer ideia. Que evidências na palavra eu tenho? Eu creio nisso. Se eventualmente eu achar algum objeto que comprova aquilo que estava lá, muito que bem. Se não, eu faço o quê? Continuo crendo. Porque a questão toda é espiritual, não é física. Mas os objetos físicos, quero esclarecer isso, podem se tornar um ponto de inflexão para solidificar a minha fé. Só que a minha fé não está presa necessariamente, ela não começa necessariamente, ela não está enraizada necessariamente em qualquer prova factual, mas na palavra de Deus. E aproveito aqui para dizer o que Jesus disse para Lúcifer. Nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Ponto final. Então, a separação entre luz e trevas é uma coisa muito importante. E todo aquele que entende isso vai entender o que aconteceu nisso que está aqui em negrito. Um nobre que era judeu em Cafarnaum buscou Jesus porque o filho dele estava à morte. Ele pede um milagre de Jesus. Nós estudamos isso ao longo desse trimestre. Ele pede um milagre para Jesus e Jesus diz: se eu não te der um milagre, tu não crerás, porque a fé daquele homem estava baseada em provas. Os irmãos estão entendendo a diferença entre uma coisa e outra? Aquele homem percebeu que Jesus estava dizendo para ele e pediu que Jesus lhe desse condições de crer. E Jesus disse: vai para a tua casa, porque o teu filho vive. Mas ele, a partir daquele encontro com Jesus, solidificou um tipo de fé diferente, baseado nas evidências de que a palavra de Deus é que é a essência. E ele não foi para casa logo. Ele chegou em casa 2 dias depois. Quando ele se aproxima, os servos dizem: olha, o teu filho ficou bom. E ele pergunta: em que momento foi que ele ficou bom? Será nessa hora X? E ele lembrou que foi a hora que Jesus disse: vai, porque o teu filho vive. Essa é a fé que nós precisamos. E o que está escrito aqui é: aquele que abençoou o nobre de Cafarnaum está igualmente desejoso de nos abençoar a nós. Como o aflito pai, no entanto, somos muitas vezes levados a buscar a Jesus pelo desejo de algum bem terrestre. E da obtenção de nossas petições, fazemos depender nossa confiança em seu amor. Lembrem aqui, meus caros, que o conhecimento que é de cima é diferente do conhecimento que é de baixo,
porque o que é de cima não está baseado em provas, está baseado na palavra de Deus. Está claro isso? Agora, que lições nós aprendemos com essa separação que João faz aqui? Tentando mostrar para judeus o que é o conhecimento de cima e o que é o conhecimento de baixo. Ouvir a palavra vai além de absorver informações. Significa fazer a vontade de Deus. Vejam isso, professores. Se alguém diz que ama a Deus e não faz a vontade dele, não ama, não é verdade? João diz isso com todas as letras, não é? Segunda coisa, fazer a vontade de Deus é a resposta ativa à palavra. Resposta ativa. Eu ajo. Eu não vou atrás de provas. Eu ajo. Entendam isso. E a terceira coisa, ouvir e praticar a palavra de Deus é uma expressão de amor a Ele. Em João 14, 23, nós lemos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Essa é a questão que está aqui. Meus caros professores e alunos da Escola Sabatina, que epílogo importante esse que João apresenta. 40 dias Jesus passou tentando tirar o óculos das tradições. Eu espero que 3 meses de lição tenham sido suficientes para que também nós arranquemos da nossa vista o óculos das tradições humanas. Com esta informação, nós vamos agora entender por que permanecer em Jesus é a coisa importante. Em João, as pessoas que se encontraram com Jesus tiveram 2 reações. Aceitaram a luz e cresceram na fé, que eu espero que seja a nossa reação. Ou rejeitaram a luz e se aprofundaram na cegueira espiritual. Falta de compreensão da verdade divina, incapacidade de conhecer a revelação de Deus. Isso significa cegueira. O que é a cegueira? Falta de compreensão da verdade divina. E como é que eu não compreendo a verdade divina? Quando eu não abro nada para ler. Não é? Se tem aqui um professor que é da divindade, chamado Espírito Santo, que está para nos ensinar, ele está para lembrar aquilo que Jesus disse e para nos convencer de que Jesus é o Messias, o que nos falta? Queremos que tipo de provas? Então, em que momento, em que grupo você se posicionará? A cegueira espiritual, meus caros, é o resultado de uma resistência interior, uma batalha espiritual que pode impedir as pessoas de verem a verdade. Vejam bem isso aqui que está sendo discutido. A teologia de baixo se inicia com argumentos humanos, visando determinar e examinar a existência de Deus. Novamente eu vou aqui lançar mão de um exemplo. Eu tenho um amigo que é da minha igreja. Agora ele já mudou muito a posição dele. Mas ele, quando chegou na igreja, ele lia a Bíblia e comparava a Bíblia com os escritos humanos. E dizia, não, isso não pode ser verdade, porque esse livro não diz isso, esse outro não diz isso. Mas não tem nada a ver o que Deus está dizendo com o que os homens compreendem. Ele não entendia isso. Agora mudou muito. Ele já está bem mais convencido de que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Outro dia ele exclamou, Ellen White, que presente. E eu pensei, que evolução. Como o Espírito Santo trabalhou com você. Não disse isso para ele naturalmente, mas eu pensei isso. Agora, irmãos, a perspectiva humana falha, decaída e preconceituosa é colocada acima da visão divina, santa, perfeita e onisciente. Isto é a teologia de baixo. Nesse caso, o que vai acontecer? Essa perspectiva humana desencaminha muitos e ainda fará isso quando a sabedoria humana, buscando substituir a divina,
tenta impor a falsa adoração. Nós vamos chegar no momento em que a sabedoria humana vai se impor. E no final desse grande conflito, isso vai estar muito evidente. Nós vamos ser confrontados com toda a sabedoria humana e vamos ter que decidir se nós vamos guardar o sábado, por exemplo. Se nós vamos ouvir a palavra de Deus ou seguir a tradição humana. Isso vai ser um confronto real. Então, o epílogo do livro de João está nos mostrando que posição eu preciso tomar. Ou eu aceito a luz e cresço na fé, ou eu rejeito a luz e me aprofundo na cegueira. O segredo é permanecer ligado a Jesus. Se eu quero estar aqui nesse grupo, o segredo está aqui. Permanecer ligado a Jesus. Se não resistimos, tanto Deus quanto a sua palavra, ambos nos atrairão. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Então agora vamos para a interligação semanal com os assuntos diários. Os temas diários, o encontro na Galiléia, a gente já viu por que foi necessário esse encontro. Jesus ali desfez o óculos das tradições, mantendo os olhos em Jesus. Essa reunião na Galiléia foi muito importante, nós vimos aqui. A diferença entre luz e trevas, a teologia que vem de cima e a que vem de baixo, que é a dicotomia, né, ou a duplicidade, a dualidade entre luz e trevas, que aparece no Evangelho de João. E por fim, permanecendo em Jesus. Os irmãos já sabem o que é isso. O que é permanecer em Jesus? Ter as ideias de Jesus. E não só isso, praticá-las. Isso é permanecer nele. Muito bem. O que nós aprendemos desta lição dessa semana, a última do trimestre? Os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. Os milagres de Cristo, pelos aflitos e sofredores, foram operados pelo poder de Deus através do ministério dos anjos. E é por meio de Cristo, pelo ministério de seus mensageiros celestiais, que toda a bênção nos advém de Deus. Então nós estamos nesse mundo, não estamos sozinhos. Nós temos um exército de anjos que nos auxiliam. E os irmãos viram isso durante o trimestre, como os anjos estavam presentes junto com a Trindade, fazendo acontecer o plano que estava traçado desde a fundação do mundo. O que está aqui grafado para que nós tomemos atenção é o seguinte: tomando sobre si a humanidade, nosso Salvador une seus interesses aos interesses dos caídos filhos de Adão, ao passo que, mediante sua divindade, lança a mão do trono de Deus. E assim Cristo é o mediador da comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens. Quero encerrar essa lição dizendo da importância da encarnação de Jesus. Está aqui a importância. Ele é o mediador entre Deus e os homens. De um lado, ele, por ser Deus, ele pode alcançar o braço de Deus. Do outro lado, por ser homem, ele pode alcançar o braço humano. Uma espetacular demonstração física do interesse de Deus. A encarnação de Jesus é muito mais do que nós imaginamos. Eu espero que eu possa estimulá-los a estudarem um pouco mais sobre isso, sobre a encarnação de Jesus. Ellen White diz que é um dos mistérios da Bíblia que nós precisamos ler sobre e compreender muito a encarnação de Jesus. E o que é a lição numa frase? Julgam ter nelas a vida eterna, nas Escrituras. Se nós abrirmos as Escrituras, o óculo da tradição vai ser tirado e o Espírito de Deus repousará sobre nós. Então vamos agora à aplicação da lição e eu lhes convido para lerem comigo. Conhecemos exemplos terríveis do que ocorre quando a palavra é subjugada pela política e pelas ideias
pré-concebidas. Que lição aprendemos sobre o perigo de deixar as perspectivas humanas se tornarem o filtro na interpretação da Bíblia? Meus caros, um ano de Descomplicando. E nós estamos encerrando o ano de 2024 com uma lição tão importante como a lição estudada sobre o livro de João. Eu queria aproveitar esse momento para dizer, olha, se o óculos da tradição ainda não foi retirado de você, se ajoelhe diante de Deus e peça que lhe dê condições, porque há ferramentas que são enviadas pelo céu para que nós tiremos esse óculos. Existem ferramentas para isso e você precisa tê-las. É muito fácil as tradições humanas tomarem conta da nossa visão e nós vamos interpretar o reino de Deus de acordo com a visão humana. Uma das coisas que simbolizam essa questão é todo mundo querer ir para Nova Jerusalém porque a cidade é toda de ouro. Isso é tradição humana. Na verdade, a Nova Jerusalém é símbolo de justiça, de misericórdia e de humildade. O ouro é usado porque é um metal que não reage com outros metais, é durável. Essa é a noção do ouro. Mas nós temos uma noção puramente mundana dessas coisas, porque a tradição nos cega. Então, essa questão da tradição precisa ser vista e nós precisamos orar para Deus pedindo que o óculos da tradição seja retirado da nossa vista. Nós estamos encerrando o ano de 2024. É momento para pensar sobre isso e entrar 2025 com o pé direito, no sentido de obedecer a palavra de Deus, ter a teologia que vem de cima e andar segundo o conceito de verdade e luz que nós aprendemos nesse final de ano. Então eu os convido para que oremos e peçamos a Deus que nos encaminhe com o pé direito para o ano de 2025. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós só temos palavras de agradecimentos por todas as bênçãos que o Senhor proporcionou durante o ano de 2024. Nós estamos encerrando um ano. E encerrando um ano cheios de conhecimento, porque a Tua palavra foi aberta muitas vezes diante de nós. Tivemos a instrução do Teu Espírito, a exegese dos profetas, tudo isso à nossa disposição, além dos anjos ministradores que vêm ao encontro daquele que quer ouvir e quer satisfazer a vontade de Deus. Se tradições humanas estão ainda impedindo a nossa visão, por favor, bom Deus, retire isto de acordo com a promessa de que o Senhor nos daria um novo coração, aonde a sua lei estaria escrita. E dessa forma, possamos entrar no ano de 2025 renovados, nascidos de novo, nascidos no Teu reino e vivendo para a Tua glória. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Caros professores, singramos o mar de 2024. Um ano se passou, desde que nós começamos com o Descomplicando. Nós agora vamos entrar no segundo ano. Eu não sei quais são os propósitos de Deus, se eu continuarei aqui ou serei substituído por alguém, quem sabe é Deus. Se Deus me der o privilégio de continuar, eu quero fazer um convite para você. Peça a Deus também para que Ele permita que você continue do outro lado, ouvindo a palavra dEle e reagindo de acordo com a expectativa do céu. O Descomplicando precisa
estar na sua mente, mesmo que esse programa não continue, você, como servo de Deus e como discípulo, precisa descomplicar a palavra de Deus para que outros possam entender. A sua missão continuará. Mas a nossa expectativa não é que isso vai terminar. A equipe que está aqui conosco também não tem essa expectativa. E nós, então, estamos esperançosos para singrar também 2025 juntos. Então, feliz ano novo para todos. Que Deus os abençoe muito. Muita saúde para todos e principalmente vigor espiritual. Esse é o nosso desejo. Até 2025.